Você já recebeu algum Pix este mês? Já enviou o Pix? Já ouviu alguém dizendo que Pix acima de R$ 5.000 por mês vai pagar imposto? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, fique comigo até o final deste vídeo, porque existe muita desinformação circulando e ela pode te levar direto a ter problemas com a Receita Federal. Daqui a pouco estaremos em março. Como diz uma canção, o tempo voa e todo ano, quando o calendário vira, a mesma pergunta reaparece: vou pagar imposto de renda sobre meu Pix? A resposta direta é não. O Pix por si só não gera imposto a pagar. Usar Pix não obriga ninguém a declarar nada. É um verdadeiro desserviço espalhar a ideia que movimentações via Pix acima de 5.000 por mês passaram a pagar imposto ou precisam ser declaradas apenas por causa do Pix. Sou Neuza Manfrim, contadora de empreendedores e negócios digitais. Ajudo profissionais e o assunto hoje é sobre imposto de renda. O Pix é um meio de pagamento e apenas isso. Como é o cartão de crédito, de débito, boleto, não existe imposto sobre a forma de pagamento. O que importa para a Receita Federal não é como o dinheiro circulou, mas por que ele mudou de mão ou de conta. É exatamente aqui que muita gente se perde. Movimentações via Pix não são tributadas. Sobre isso não pode restar nenhuma dúvida. Pix não é renda. Pix não é fato gerador. Mas agora vem a pergunta crucial. Você recebeu Pix por qual motivo? Porque dependendo da resposta, esse Pix pode sim representar um rendimento tributável que precisa ser declarado. Se você recebeu Pix porque trabalhou, prestou um serviço, alugou um imóvel, então não é o Pix que é tributado, é a renda que ele representa. A Receita Federal não está no escuro. Hoje existe praticamente um ecossistema completo de fiscalização digital. Bancos, seguradoras, instituições financeiras enviam periodicamente relatórios com a movimentação financeira. Esses dados são confrontados com a sua declaração de imposto de renda, com seus rendimentos declarados e até com seu padrão de vida. Tem muita gente que posta demais. Agora vamos às situações práticas, porque é aqui que você precisa prestar muita atenção. 1. Você recebeu Pix porque prestou serviços como autônomo ou freelance para pessoas físicas, inclusive do exterior. Neste caso, o valor deve ser declarado: rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior. E esses rendimentos estão sujeitos ao Carnê-Leão Web mensal. 2. Você recebeu Pix porque trabalhou em uma empresa. Mesmo que tenha sido via Pix, esse valor entra em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui a base é o informe de rendimentos fornecido por esta empresa. 3. Você é o dono da empresa e transferiu valores para sua conta pessoal a título de prolabore, via Pix. Também deve declarar rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. O meio de pagamento não altera a regra. Situação 4. Você recebeu Pix de aluguel, inclusive aluguel de temporada. Mesmo que o pagador seja pessoa física, esse valor deve ser declarado em rendimentos de aluguel. A apuração é mensal pelo Carnê-Leão Web e essas informações já alimentam a declaração pré-preenchida. 5. Você recebeu Pix pela venda de um bem e houve lucro nessa venda. Antes de declarar, é necessário apurar o ganho de capital no programa GCAP. Após a apuração, os dados são importados para a declaração do imposto de renda. 6. Recebeu Pix referente a uma doação ou outro rendimento considerado isento. Neste caso, deve declarar na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, escolhendo a opção correta conforme a natureza do valor recebido. Percebe que em todas essas situações o Pix aparece apenas como uma ponte entre as partes envolvidas? A obrigação de declarar nasce da origem, do motivo da circulação do dinheiro, e ainda há muita confusão sobre o limite de isenção mensal. Em 2025, que será o ano base da nossa próxima declaração, ainda não existia a isenção de até R$ 5.000 mensais para rendimentos tributáveis. A lei número 15.270 estabelece que a partir de 1º de janeiro de 2026,
passam a valer este novo limite. E mesmo assim, isso não tem nenhuma relação com o Pix. Não importa se o pagamento foi feito por Pix, dinheiro em espécie ou boleto. E até aquela TED que quase não se usa mais. A regra é a mesma, o porquê a pessoa fez o Pix. Se ultrapassou o limite e não se enquadra como rendimento isento, precisa declarar. Ignorar isso pode custar caro. A Receita Federal ampliou e muito a sua capacidade de monitoramento. Inteligência artificial, documentos fiscais eletrônicos, obrigações acessórias, cruzando informações. Aquilo que levava até anos para ser detectado, hoje pode ser identificado em bem menos tempo. Entre as principais fontes de informação estão a financeira, alimentada por bancos, seguradoras e plataformas de arranjo de pagamentos, que aponta as movimentações financeiras. A Decred, abastecida por operadoras de cartão de débito e de crédito. Tudo isso forma um retrato financeiro do contribuinte, que deve ter coerência com a declaração. Caso não, as consequências não são tão leves. Multas de ofício que variam de 75% a 225% do imposto devido, além de ser calculados pela taxa Selic. A facilidade digital que mudou nossa vida também se transformou em instrumento de fiscalização muito eficiente. Por isso, informação correta hoje é proteção do seu CPF amanhã. Se você movimenta Pix, recebe valores com frequência, se trabalha por conta própria, se tem renda que varia, não espere março. Entre em contato. Organização e conformidade fiscal não é mais uma opção, é uma necessidade para você. Esse conteúdo é muito importante e gera muita dúvida. Então já compartilhe para aquela pessoa que ainda acha que o Pix é invisível para a Receita Federal ou que ele gera imposto a pagar. E claro que eu preciso te pedir para apoiar este canal, se inscrevendo e deixando o seu like. Um grande abraço, sucesso para os seus negócios e até o nosso próximo encontro.